pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Big Data Avançado e Mineração de Dados. Hoje nós veremos a parte 1 da revisão da terceira semana do curso. Vamos lá? Big Data Avançado e Mineração de Dados, revisão da terceira semana, parte 1. Introdução. A classificação consiste em identificar uma classe ou uma categoria para um objeto. Alguns exemplos que a gente tem seria detectar mensagens de spam, classificar clientes em perfis de crédito, identificação de tipos de galáxias. Basicamente, a classificação ela tem duas etapas, que seria o treinamento, onde a gente vai construir um modelo com base em objetos que já estão classificados. Depois, usando esse modelo, a gente vai fazer a previsão, que é a classificação de novos objetos. É importante que o modelo seja genérico o suficiente para atingir uma boa taxa de acerto, né? Então, a gente vai ver alguns detalhes importantes a respeito disso. Avaliação de classificadores. Os erros de treinamento são as classificações incorretas realizadas durante o treino. Já os erros de generalização são os erros que acontecem depois que a gente está classificando um objeto que não foi visto antes. É importante a gente medir o desempenho dos algoritmos para a gente poder testar, né, ver se um algoritmo está funcionando bem em cima de uma base de dados, para a gente ter uma estimativa desse erro de generalização, a gente saber se ele vai funcionar bem na prática depois. E também eu posso comparar a previsão, né, a precisão, aliás, de vários algoritmos para me ver qual que é o mais adequado para uma determinada base de dados. As estratégias que a gente tem de avaliação, né, a gente vai ver duas aqui. A primeira é a divisão, que também é chamada de holdout ou split sample, que ela basicamente divide a base de dados numa parte maior para treinamento, normalmente 70% ou 2/3 da base de dados, e o restante para a gente testar. Como que funciona? A gente faz o treinamento do algoritmo nessa partição maior, depois a gente pega a partição menor e tenta classificar os dados com o algoritmo e confere se ele acertou. Como a gente tem, né, a classe correta daquele dado, a gente consegue ver se o algoritmo acertou ou errou, e aí a gente contabiliza a taxa de acerto do algoritmo. Aqui a gente tem um exemplo de divisão de base de dados. A gente está usando aquela base de dados de vinhos, que está disponível na scikit-learn. Estamos usando o classificador Decision Tree Classifier, né, uma árvore de decisão. A gente vai ver mais para frente como que esse classificador funciona. E estamos usando também a função Train, Test, Split, que faz a divisão da base de dados para a gente. Então, primeiro, carrega a base de dados. Vou rodar o classificador. A gente vai até observar uma coisa interessante aqui, que a gente vai rodar o classificador na base de dados todinha e depois vou calcular a acurácia mandando esse classificador classificar todo mundo que ele já viu. Vocês vão ver que ele vai conseguir acertar todo mundo. Só que depois aí eu vou dividir a base de teste. Ó, a gente vai ter o X treino, X teste, Y treino, Y teste, que a gente vai usar o Train Split Test em cima do XY original. Aqui eu especifico que eu quero 70% para o treinamento. Novamente a gente está usando o Random State igual a 42 para a gente sempre obter o mesmo resultado, senão vai poder variar um pouco, né? E depois eu rodo o classificador novamente em cima da base de treino e calcula a acurácia dele em cima da base de teste. E aí que a gente tem um resultado. Ó. Sem divisão ele deu 100%, mas isso pode ser enganoso, né? Porque se eu for levar esse classificador para treinar um novo registro que ele nunca viu, pode ser que ele erre. E a gente consegue observar isso na acurácia após a divisão, que caiu para 96%, mas é uma acurácia mais real, né, do que esse 100% sem divisão. Outra estratégia muito utilizada
na prática é a validação cruzada. Como que ela funciona? Eu divido minha base de dados em vários subconjuntos mutuamente exclusivos, ou seja, subconjuntos que se um elemento está no conjunto, ele não está nos outros. Eu vou usar um único subconjunto para teste e todos os demais para treinamento. O tipo de validação cruzada mais utilizado é o chamado de K-fold, né, que ele divide em K subconjuntos. Eu rodo a classificação K vezes. Para cada uma dessas vezes, eu uso K-1 conjunto para treinamento e o outro para teste. Como eu rodei várias vezes, a acurácia vai ser a média de todas as execuções. Aqui a gente tem um exemplo naquela mesma base de dados de vinho e a gente vai comparar aqui agora a divisão, né, o rodout, com a validação cruzada. Então, primeiro eu rodo o classificador em cima da base de dados dividida em treinamento e teste. Depois eu rodo, né, aqui a gente está usando também a função cross-val-score, que ela faz a validação cruzada para mim. E a gente observa, quando eu rodo, tem mais um detalhe aqui também que a gente está usando, que é a biblioteca NumPy, porque quando eu rodo o cross-val-score, ele me dá a média de cada execução. Aí eu uso numpy.min para ele calcular a média disso tudo para mim. Ele me dá a acurácia de cada execução e eu calcular a média de todas essas acurácias. Aí a gente pode observar que agora a minha acurácia com divisão estava de 96%, caiu para 86%. Mas aí eu estou chegando mais próximo da realidade ainda, de como esse algoritmo vai funcionar. Porque eu treinei ele várias vezes com vários conjuntos diferentes, testei em conjuntos diferentes, né? Então é mais próximo da realidade a validação cruzada, por isso que ela é muito usada. Métricas de avaliação. Matriz de confusão. O que é a matriz de confusão? Quando a gente... aqui a gente tem um exemplo de classificação binária, né? Ou seja, duas classes. Eu tinha uma base de dados com várias mensagens de texto, eu fui classificar em spam e não spam. A minha matriz de confusão é essa matriz que a gente está vendo na tela. A gente tem a quantidade real de spam e não spam e tem a quantidade que o meu classificador encontrou de spam e não spam. Então, na diagonal principal, a gente tem o número de classificações corretas. Fora dela, eu tenho os falsos positivos e os falsos negativos. No caso dos falsos positivos, eles estão abaixo da diagonal, que é o 16. Classificou como spam, mas não era spam. E eu tenho 43 falsos negativos, ou seja, não foi classificado como spam, mas era spam. A matriz de confusão é muito útil porque a gente consegue calcular algumas medidas em cima dela, né? A gente consegue calcular em cima daquelas informações ali que tem na matriz de confusão. A gente consegue calcular acurácia, precisão, revogação e F1 score. A gente já usou a acurácia algumas vezes, mas a gente não tinha visto como que ela é calculada, né? Que a gente tem a fórmula dela, que são o quê? Verdadeiro positivo mais verdadeiro negativo dividido pelo total de conjuntos que eu tenho, né? Que é o verdadeiro positivo mais falso positivo, verdadeiro negativo mais falso negativo. A precisão, ela considera a taxa de acerto de verdadeiro positivo, né? Então, pega o verdadeiro positivo, dividido por verdadeiro positivo mais falso positivo. E a revogação considera a taxa de acertos com respeito aos falsos negativos. Então, essas duas medidas servem para me analisar como que está a taxa de classificação de falso positivo e falso negativo. E eu tenho também o F1 score, que ele é muito utilizado porque ele considera a média harmônica da precisão e da revogação. Então, ele vai me dar uma medida mais precisa, considerando falso positivo e falso negativo, do que só a acurácia. Se a gente calcular aqui para a nossa matriz de confusão, né, a gente vai ter uma acurácia de 99,08%, precisão de 97,11%, revogação 92,59% e o F-measure ou F1 score, que ela também pode ser chamada,
94,80%. Aqui a gente tem agora um exemplo onde a gente calcula todas essas métricas, né? Então eu estou usando aqui o Precision Recall F-Score Support da biblioteca sklearn.metrics. Ele já vai me dar essas 4 medidas. O suporte é só a quantidade que aparece, né? Ele não é uma medida assim para ser considerada, mas é interessante a gente às vezes ver quantas classes tem ali de falso positivo, falso negativo, por exemplo. Vou usar a validação cruzada e uma árvore de decisão. Vou usar a base de dados de vinho, né? Então carrega a base de dados de vinho. Roda o classificador com validação cruzada, com 10 partições, esse CV igual a 10 são 10 partições, né? E pego as medidas, né? Chamando a nossa funçãozinha Precision Recall F-Score Support. E aí eu mostro o valor de cada uma delas. Depois, e tem um detalhe importante, né? Porque na primeira vez eu chamei essa medida, essa função, e passei somente o y e as previsões. Ele vai me dar o total, né, de cada uma dessas. Eu posso pegar também, se eu quiser, o macro, que seria a média simples, e o weighted, que seria a média ponderada dessas medidas, né? Então, rodando esse exemplo, a gente tem aqui, na primeira execução, 82% de precisão, 88% de revocação, 85,25% de F-score. Quando eu pego... e eu tenho para cada classe, inclusive, né? Isso aqui é interessante porque... no caso dessa base de dados de vinhos, eu tenho uma classe 0, né, que aparece 59 vezes, então eu tenho a medida para essa classe. Tem a classe 1 que aparece 71, classe 2 que aparece 48, e depois eu calculo a média aqui, ó. A média simples, 84% para quase todo mundo, média ponderada também, né, mas dá uma diferencinha da média simples para a média ponderada porque eu tenho um número diferente de classes, que vai dar um peso diferente. Então a gente encerra aqui, gente, a parte 1 da revisão da terceira semana do nosso curso. Fazemos as recomendações para vocês tentarem refazer os exercícios, tentarem resolver os exercícios, refazer os códigos, revisar o conteúdo, né? E fazer pesquisas complementares para sempre buscar ampliar o conhecimento de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. Bons estudos!